Já por várias vezes surgiu na secção de comentários dos meus vídeos a questão sobre trabalhar como freelancer. Eu já fiz algum tipo de trabalho como freelancer e achei por bem trazer aqui algumas ideias sobre quais são os desafios, quais são os cuidados, os riscos e eventualmente até como é que vocês podem tentar explorar esta área de trabalhar como freelancer. Já agora, para quem não sabe o que é um freelancer, é alguém que está disponível para fazer determinado tipo de trabalhos. Normalmente aqui iremos falar, como é óbvio, de trabalhos na área do digital, portanto, programação, fotografia, imagem, ilustração, etc. Criação de música, por exemplo, seja o que for. E é alguém que está disponível para trabalhar à hora, basicamente. Portanto, tem um determinado preço que cobra pelo exercício das suas funções ou pela criação do seu próprio trabalho e produto final, e trabalhando como freelancer não tem um patrão fixo, ou melhor, não tem mesmo patrão, ele é patrão de si próprio, tem um conjunto de pessoas que estarão do outro lado a necessitar de um determinado tipo de produto e utilizando as suas capacidades pessoais, sejam elas para programação, para modelação, etc. Aqui vamos falar mais especificamente até da área da programação. Obviamente que a pessoa pode estar disponível para tentar fornecer o produto que a outra pessoa está à procura, em troca, obviamente, de uma remuneração. Então, neste vídeo eu vou tentar trazer aqui algumas ideias sobre o trabalhar como freelancer. A minha experiência de trabalhar como freelancer não foi como freelancer profissional, ok? Trabalhar profissionalmente como freelancer é, na minha modesta opinião, uma coisa que pode ser um pouco arriscada para a esmagadora maioria das pessoas. Nem todas as pessoas têm a predisposição ou o estado de espírito, se lhe queiram chamar assim, para sistematicamente todos os dias correrem o risco de não conseguir, enfim, angariar dinheiro para a sua vida, ok? E um trabalho de freelancer, muitas vezes, principalmente numa fase inicial, passa exatamente por essa situação. É um trabalho inconstante, que está muito dependente do tipo de demanda que o mercado procura e, normalmente, no mercado de freelancer, o que é que vocês vão encontrar? Problemas muito específicos de pessoas ou empresas muito específicas que, por exemplo, vamos imaginar uma empresa que necessita urgentemente, e normalmente o freelancer tem muito a ver com isto, é o trabalho com alguma urgência, uma empresa que precisa urgentemente resolver um problema de código para o qual não tem um profissional capacitado dentro da sua organização. Então, muitas vezes, o que é que eles fazem? Ok, nós não vamos contratar uma pessoa para desenvolver este trabalho, até porque um contrato profissional envolve um conjunto de obrigações que não seriam eventualmente compatíveis com o valor que essa empresa vai ganhar pelo desenvolvimento dessa aplicação, vamos tratar assim. Então eles decidem resolver rapidamente isso, passando para as mãos de um freelancer. Passar esse trabalho para as mãos de um freelancer significa, nós temos aqui um problema, queremos que você ou alguém que tenha estas competências o resolva, em troco disso no final nós vamos lhe pagar o valor que for acordado entre nós e acaba-se ali a nossa relação profissional. E é isso que normalmente acontece com um freelancer. Eu tive alguma experiência a desenvolver trabalho como freelancer na área de ilustração e não na área da programação, mas vale o mesmo, portanto eu vendia conteúdos digitais e trabalhava através da internet, a partir de casa, já iremos falar nisso e depois no final deste vídeo vou-vos apresentar alguns dos sites de referência onde vocês podem tentar a vossa sorte. Então, trabalhar profissionalmente como freelancer é uma questão que vocês devem colocar em cima da mesa com alguma ponderação, porque existem inúmeros riscos, existem inúmeras ponderações que vocês deverão fazer, porque a principal delas tem a ver, obviamente, com a questão do dinheiro que se ganha, é que trabalhar profissionalmente como freelancer, principalmente numa fase inicial, é uma, vamos lhe chamar, profissão de elevado risco. Freelancer e conteúdo digital, trabalhar a partir de casa. Normalmente é isto que, por vezes, atrai as pessoas que querem trabalhar como freelancers. Normalmente, eu já falei com muitas pessoas que trabalham como freelancers ou que já trabalharam como freelancers, a principal característica do trabalho como freelancer que
salta logo à vista de todos é a possibilidade de nós estarmos na nossa área de conforto. Trabalhar profissionalmente com uma presença física numa determinada empresa obriga-nos a um conjunto de circunstâncias. Muitas vezes numa deslocação física extraordinária, fazer viagens, viver num local diferente, ter que conversar com os nossos patrões, com os nossos colegas, ter que lidar com circunstâncias do dia-a-dia para as quais nós não queríamos, de facto, lidar, e muitas vezes esta ideia de poder trabalhar a partir de casa como freelancer é uma ideia que, de certa forma, se enquadra dentro da nossa área de conforto. Não vamos ter que falar com ninguém, vamos estar na nossa onda, como se costuma dizer na gíria, e o que acontece é que, por vezes, poderemos ser enganados pela nossa própria percepção de que tudo isto será muito mais interessante, porque não vamos ter que dar contas a ninguém, vamos estar a trabalhar ao nosso ritmo em casa. Nunca esquecer que o trabalho como freelancer é um trabalho que, numa fase inicial, é tradicionalmente caracterizado por ser muito inconstante. E então, poderemos, de facto, estar a criar aqui uma elevada expectativa relativamente ao trabalho que vamos ter, ao dinheiro que vamos ganhar, e normalmente nós temos uma tendência para definir expectativas que depois a realidade se encarrega de nos mostrar que estavam demasiado elevadas. Então, muita atenção a esta premissa de que trabalhar a partir de casa é algo que à partida nos transmite uma sensação de um certo conforto, mas que na realidade pode não ser a posteriori a melhor solução. A segurança, a confiança e a rede de contactos é algo que é absolutamente fundamental no trabalho como um freelancer. Então, o que é que acontece relativamente a estes três aspectos que eu ali foco? Primeiro, se nós vamos querer desenvolver trabalho como freelancer nesta área do digital, e vou falar de um modo particular dentro da área que é característica do meu canal, que é a área da programação, a segurança que eu ali falo e a confiança e a rede de contactos não tem a ver com a questão dos produtos que nós vamos produzir. Tem a ver com a questão entre a relação entre o freelancer e a pessoa que procura o nosso trabalho. O que acontece atualmente é que com a massificação da internet é óbvio que a nossa segurança enquanto programadores e prestadores de serviço pode ser colocada em causa se nós não tivermos o devido cuidado. E quando eu falo no devido cuidado é o seguinte: muitas vezes nós vamos entrar num site, e eu já vou mostrar no final deste vídeo alguns sites onde vocês podem inscrever de forma completamente gratuita e testar se de facto conseguem ganhar algum dinheiro lá, mas dizia eu que nós temos que ter muito cuidado, estudar muito bem como funcionam essas plataformas. Porquê? Porque existe muita fraude no mercado freelancer, quer no que diz respeito à demanda dos produtos, quer também por parte de muitos freelancers que se oferecem para fazer o produto, que mostram que já estão a desenvolver o produto, recebem uma comissão de entrada, etc., e depois desistem do trabalho e, portanto, já têm um esquema muito bem montado para criar ali um esquema fraudulento. Então, muita atenção, porque a segurança depende fundamentalmente de quê? Vocês lerem, antes de avançarem com a execução de trabalhos, de vocês lerem muito bem quais são as regras de funcionamento de cada uma das plataformas, quais são os mecanismos que essa plataforma tem para vos oferecerem segurança no caso de vocês estarem a desenvolver, por exemplo, um trabalho para um empregador, vamos lhe chamar assim, para alguém que vos forneceu o trabalho, mas que depois, por algum motivo, desaparece do radar e vocês estiveram várias horas a trabalhar e não foram ressarcidos relativamente a esse valor. Vocês vão ver que existem nas ferramentas que eu vos vou aconselhar a estudar, não vou aqui falar especificamente de cada uma delas de uma forma detalhada, existem condições, termos e condições de prestação do serviço, existem, por exemplo, pagamentos milestone, isto é, pagamentos que podem ser adiantados para garantir que vocês não perderão tudo no caso de eventualmente o negócio se romper, mas é extraordinariamente importante que vocês tenham segurança relativamente às plataformas que vão utilizar. A confiança tem a ver depois com a relação que vocês podem começar a criar com alguns empregadores sistemáticos. E eu aqui estou a falar até numa perspectiva de experiência pessoal. Porquê? Porque inicialmente eu comecei a fazer trabalhos como freelancer para pessoas que não conhecia e com os quais nunca tive qualquer espécie de contacto, a não ser através da própria plataforma, mas que posteriormente, dada a qualidade do trabalho desenvolvido, dada a qualidade da relação, da comunicação, etc., foram pessoas que voltaram a contratar os meus trabalhos, o meu trabalho, a minha prestação, o meu tempo. E chegámos a um ponto em que
deixamos de trabalhar através da plataforma e passamos a trabalhar de forma direta. Isto é, a pessoa já não entrava na plataforma para vir procurar um freelancer, já sabia, porque já tinha o meu contacto, já sabia como contactar-me, como me enviar trabalho e depois podemos, inclusive até em última instância, através de um trabalho de freelancer para uma empresa, conseguir arranjar trabalho definitivo nessa própria empresa. Isto seria, eventualmente, em alguns casos, o topo da pirâmide. Mas, de facto, é possível começar como freelancer, numa fase inicial, tentando criar uma boa imagem perante todos aqueles que nos pedem a prestação do nosso trabalho e, posteriormente, conseguir criar relações fora das plataformas de freelancing para termos trabalho com maior regularidade. Porquê? Porque está estabelecida uma relação de confiança mútua. O empregador ou a pessoa que nos dá trabalho confia no nosso trabalho porque já tem provas dadas, ou tem provas de que, de facto, nós conseguimos entregar o trabalho e nós também confiamos naquela pessoa porque, entretanto, ela também nos pagou pelo trabalho desenvolvido. Mais importante de tudo isto é, de facto, vocês irem, no caso de estarem a desenvolver uma atividade, como freelancers, com muita regularidade, é criar a vossa rede de contactos. Porque essa rede de contactos vai vos permitir, então, vocês criarem a tal relação de confiança e de segurança que eu penso que é fundamental. Onde é que vocês podem encontrar trabalho como freelancers? Bom, como este canal fala especificamente da área de programação e da área do desenvolvimento de conteúdos digitais, de produtos digitais, portanto não são produtos que nós mandamos pelo correio, ok? A não ser pelo correio eletrónico, eventualmente, eu vou-vos dar aqui algumas dicas daqueles que serão eventualmente, em 2019, os sites mais badalados para encontrar trabalho como freelancers. Bom, eu tentei reunir aqui alguns sites de trabalho como freelancer, não tive o cuidado de estar a aprofundar muito a minha pesquisa, mas obviamente eu iria sempre começar por referir aqui o site no qual eu, durante muitos meses, eventualmente mais de um ano, fiz muitos trabalhos como freelancer, que é o freelancer.com. Se estiverem interessados, o freelancer.com funciona de uma forma relativamente simples, embora o site tenha alguma complexidade, porque normalmente vai alguém aparecer com uma proposta de um determinado produto para ser construído e os freelancers que estão inscritos no site podem apresentar então a sua contraproposta, isto é, dizer ok, eu faço-lhe esse trabalho por X, pelo valor X e a posteriori, obviamente quem tem a palavra final é sempre quem procura o freelancer, vai haver ali um espaço de tempo em que os freelancers se vão oferecer e a partir de uma determinada altura há uma escolha por parte do promotor do trabalho e ele acaba por depois escolher o freelancer. Depois a questão dos pagamentos também está mais ou menos bem articulada, nunca tive qualquer problema em todos os trabalhos que eu fiz como freelancer através do freelancer.com, neste caso fiz mais de 30 trabalhos no freelancer.com e é um site que eu acho que vocês devem procurar pesquisar. Existe também uma versão .com.br, muito sinceramente não sei se é exatamente a mesma da mesma branch do freelancer.com ou do freelancers.com, mas vocês podem também aqui procurar ver principalmente como funciona, porque é importantíssimo verificarem como é que funcionam estas plataformas para perceberem de facto se elas se encaixam naquilo que vocês estão à espera. Existe depois também o Fiverr, que é bastante conhecido, é um pouco mais amplo em termos de oferta de tipos de trabalho, normalmente voiceovers, traduções, design de logos, criação de artigos para blogs, etc. Mas tem também uma área de programação e área tecnológica, onde vocês podem rapidamente procurar que tipo de trabalhos é que estão disponíveis para serem feitos. Por exemplo, temos aqui uma secção Desktop Applications. Vocês, quando clicam aqui, vão rapidamente verificar aqui que há ofertas por parte de pessoas para desenvolver determinado tipo de aplicações em determinado tipo de tecnologias e, por conseguinte, vocês ao colocarem aqui também o vosso portfólio estão de certa forma a abrir espaço para que alguém possa entrar em contacto convosco no sentido de vocês poderem desenvolver esse trabalho. Existe também o Guru. O Guru.com é um website também generalista, portanto para todo tipo de áreas, desde programadores, designers, tradutores, vendas, administrativos, etc. Até trabalho de secretariado e de finanças podem ser desenvolvidos por aqui, portanto é uma questão também de procurarem. Muito importante sempre, volto a sublinhar, how it works, como é que funciona, é importante vocês verem isso. O Open Source Freelancer, portanto, aqui
vocês vão encontrar logo aqui muitos trabalhos relacionados com a área da programação, maioritariamente para Joomla, mas também tem aqui criar jogos em Unity para quem estiver interessado nessa área. Portanto, podem também explorar aqui o Joomlancers, neste caso. Tem aqui o Codable. O Codable é fundamentalmente para WordPress, portanto quem quiser fazer programação de PHP incluída na construção de plugins para WordPress, etc. Esta área é muito interessante. E depois, para finalizar, entre muitos outros sites que nós poderíamos procurar aqui, temos aqui o uteam.io, onde vocês também podem procurar aqui neste marketplace para desenvolvimento, para criação de equipas para desenvolvimento, algumas propostas interessantes. Fica então aqui alguns exemplos, ficam aqui também as minhas reflexões sobre esta matéria. Deixem aí nos vossos comentários qual é a vossa reflexão ou a vossa própria experiência a trabalhar como freelancer e, obviamente, se todos deixarmos aí uma opinião, vamos aprender um pouco uns com os outros.